Olá, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. A nossa devocional de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 31. Está escrito: Como quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. Há um ditado popular que diz que a grama do vizinho ela é sempre mais verde do que a nossa. Então nós temos por tendência a achar que o que é do outro é sempre melhor do que o nosso. O emprego, a casa, o carro. E em se tratando de família, isso não é diferente. Em momentos de tensão, em momentos de crise ou até devaneios, de forma consciente ou inconsciente, nós afirmamos que queríamos que a nossa família fosse igual à família do fulano de tal. O que a família do fulano de tal tem que a nossa família não tem? O que é que nós estamos vendo lá que não vemos na nossa? Por que a nossa família enfrenta as crises constantes? Se nós observarmos, são três os motivos causadores dos conflitos e das tensões da família: doenças, problemas financeiros e comportamentos pessoais. As crises financeiras, as enfermidades, algumas são inevitáveis, mas outras elas são causadas por insensatez. Mas o maior vilão das crises, dos conflitos na família são os comportamentos pessoais. Na palavra de Deus, na carta aos Efésios, no capítulo 5, todo o capítulo 5 e o início do capítulo 6, há uma lista de princípios orientadores para pais, para filhos e para maridos e para esposas. O texto diz: mulheres sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres. A submissão não é da mulher ao marido, não é a subserviência, mas é assim como a igreja é submissa a Cristo, as mulheres devem ser submissas a seus maridos. Assim como Cristo ama a sua igreja e deu a sua vida por ela, o marido deve seguir esse exemplo. Em relação aos filhos, a palavra de Deus diz: filhos, obedeçam aos seus pais. E pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratai-os com disciplina, segundo a palavra de Deus. Ainda há um princípio orientador, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 7, aí é mais específico acerca dos casais. O texto diz: as mulheres devem conceder aos seus maridos o que é de direito, e maridos devem conceder às suas esposas o que é de direito, e um não deve privar o outro. Quando esse princípio da palavra de Deus não é observado, abre-se a porta para a infidelidade. E na carta aos Hebreus, no capítulo 13, está escrito: digno de honra entre todos seja o matrimônio, porque Deus julgará impuros e adúlteros. Para os filhos, o Êxodo capítulo 20, Deus deixou um mandamento específico, o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Veja, todos os mandamentos eles vêm com negativas: não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Mas tem um único mandamento, que é com promessa: honrar pai e mãe para que os seus dias sejam prolongados. Filhos que honram os pais têm os seus dias prolongados e eles poderão ver os filhos dos seus filhos. Mas a não observância, muitos ainda na juventude têm a sua vida ceifada por causa da desobediência à palavra de Deus. O nosso comportamento, ele tem contribuído para o bem ou para o mal da nossa família? Immanuel Kant é um filósofo existencialista. O Kant ele construiu uma teoria ética chamada ética do dever. A ética do dever diz o seguinte: eu só posso exigir do outro o que eu quero para mim mesmo. Em outras palavras, se eu quero ser respeitado, eu devo respeitar. Se eu quero que me trate com justiça, eu tenho que ser justo nos meus relacionamentos. A ética do dever, Kant encontra o fundamento para construir a sua ética do dever na palavra de Deus, nos ensinos de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja como é importante essa questão da obediência à palavra de Deus para que as relações humanas, as relações pessoais, elas caminhem a bom termo. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, os versos de 13 a 15, está escrito: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos.
Então, olha o que a palavra de Deus diz. Nós fomos chamados à liberdade para vivermos em harmonia, em paz, em união e contribuirmos para o crescimento e para o bem-estar da família, não para a sua destruição. Mas a não observância à palavra de Deus, ela tem causado, né, a ruína em muitos casamentos, muitos lares, muitas famílias. É possível que aconteça um milagre, uma transformação da família que nós temos para a família que nós queremos. Para isso nós temos que deixar as obras da carne. As obras da carne são a impureza, a lascívia, a ira, a discórdia, as facções. Nós temos que deixar as obras da carne e praticar o fruto do Espírito. Quando isso é praticado, então o nosso gênio, o nosso temperamento, o nosso caráter, ele é transformado, ele é mudado e, consequentemente, a transformação, a renovação e a restauração da família irá acontecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Deus pode transformar a nossa família, a família que temos, na família que nós queremos. Mas primeiro, é necessário que reconheçamos a nossa parcela de culpa, as nossas falhas, as nossas faltas, pedir perdão para Deus, ir em busca da restauração, ir em busca da reconciliação, consertar o que ficou no caminho e aquilo que está errado hoje. Quando nós damos esses passos, então Deus pode operar um milagre na nossa vida, na vida da nossa família. É tudo que nós precisamos. E a questão é, se não for hoje, quando será? E se não for nessa vida, em que vida será? Deus quer transformar a nossa família. Mas primeiro, as nossas vidas, elas precisam ser transformadas. Por isso a palavra de Deus, ela nos diz: como quereis que os homens vos façam, vós assim também fazei a eles. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a nossa família. Que possamos contribuir para o bem-estar da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Nos vemos na nossa próxima devocional.